Olá, meus amigos. Essa é a continuação da aula Matéria Médica Dialética. Tem alguns detalhes muito importantes. O primeiro deles, nós trabalhamos muito com o dicionário. De preferência, dicionário de inglês, não sendo possível, inglês-português ou dicionário de português. Porque o sentido, igual eu disse do verbo trair, é muito importante que você selecione. Por exemplo, em quina também, você tem o touch, tocar, que é muito importante, ele tem uma série de sentidos. Qual a acepção que você vai escolher? Depende do conjunto do medicamento. Essa é uma coisa fundamental que a gente entenda, tanto do dicionário quanto dos símbolos. Por exemplo, Yossiamos tem a sensação que está espantando pavões. O que é pavão? É o remédio que vai te dizer. Você não vai num dicionário de símbolos, você pode ir até ir, eu nunca fui, mas você pode ir se você quiser, porque ali talvez te dê algum dos significados que serve para Yossiamos. Não é garantia. Você não pode trazer um significado ou uma acepção de uma palavra para o medicamento se não comportar. Se o conteúdo, se as relações entre os efeitos que você vai montando em dois polos, colocando as gradações e as analogias, se você não tiver material suficiente, você não pode enxertar uma coisa estranha. Pavão é exatamente o oposto do nu, porque é uma ave pequena com um revestimento enorme. Então você vê que é bem a polaridade. No polo positivo, Iossiamos tende a transformar o seu revestimento numa propriedade e investir muito nesse seu revestimento, nessa sua cobertura. E é por isso que muitas vezes o paciente transforma um relacionamento numa propriedade, numa posse, torna-se uma pessoa possessiva e muitas vezes também ele vai estar todo cheio de penduricalhos, de enfeites, porque ele gravita muito nessa questão do revestimento. Entenda que um efeito patogenésico pode ser utilizado de forma literal, mas também de forma simbólica. Literal significa, por exemplo, em magnésia muriática, o efeito sensação que quando está lendo precisa ler de uma forma cada vez mais rápida, porque alguém está lendo atrás, dificilmente vai aparecer na sua prática. É uma coisa muito rara, estranha. Mas se você aplicar no estudo, acaba extraindo algum significado. No meu estudo, eu entendi que tinha a ver com competitividade. Não é conveniente que você fique dependendo do aparecimento daquilo do ponto de vista literal. Até hoje, em 40 anos de homeopatia, só uma vez uma garota, uma adolescente, me disse que quando ela lia, tinha que ler muito mais rápido, compulsivamente. Chegou perto do efeito descrito na patogenesia. O mais importante é que vocês entendam que a gente não pode estudar uma matéria médica de fora para dentro. Todas as conclusões e significados precisam ser extraídos a partir da própria matéria médica e ajudar na compreensão do conjunto, e não atribuir a um determinado efeito, a uma palavra ou a um símbolo, um significado completamente fora daquele contexto. Em seguida, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da questão da dinâmica dialética, que guarda alguma semelhança com a dinâmica miasmática do professor Márcio Elizalde, mas ela é centrada no próprio eixo do medicamento. Se você tem um polo positivo, o clássico Licopodium, que o Márcio Elizalde gostava muito de utilizar nas suas aulas, tende a uma segurança, uma firmeza, a um autoritarismo progressivo no polo positivo. Então, o que vai acontecer? Esse autoritarismo é para extinguir completamente qualquer resquício de insegurança. No polo negativo, nós temos o inverso. A insegurança vai aumentando, a antecipação, o medo, progressivamente, até que se elimina qualquer vestígio de firmeza, de segurança, de força. Na verdade, a palavra que aparece mais frequentemente na matéria médica é strength, que é força. Nesse polo negativo, a tendência é acabar, arrasar, esvanecer,
destruir, aniquilar qualquer que seja a virtude que aparece no polo positivo. A dialética diz que a contradição é interna. Na filosofia dialética, a semente ela desaparece para que surja a planta. Há uma oposição interna, mas na patogenesia o que nós encontramos e no ser humano, nos seres vivos em geral que são passíveis de tratamento pela homeopatia, nós temos uma oposição dialética, ou seja, a maioria das pessoas tem sintomas relacionados ao polo positivo e sintomas relacionados ao polo negativo. Algumas pessoas são descompensadas para um lado ou para o outro. É nisso que se resume a dinâmica dialética. Um polo tende ao seu extremo e, consequentemente, à anulação do seu oponente, e vice-versa. Isso dá um jogo, uma dinâmica que podemos chamar de dinâmica dialética. Muito obrigado. Até mais.